Pessoal, se tem uma coisa que é comum ao ser humano é a ganância. E ela pode cegar e muito as pessoas. E este é o caso de Tex Edição Gigante, número 37, O Ouro de Old South. Cara, essa história aqui é uma história de ganância. É tenso, mas eu vou contar mais detalhes para vocês depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e me falem, vocês já leram essa história? O que vocês acharam? Gostaram dela? Gostaram da arte? Bota aí nos comentários. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala. E hoje é dia de Tex número 37 da edição gigante, O Ouro de Old South. Essa história aqui ela tem o Kit Carson e o Tex Willer como personagens principais, né? Nós não temos o Kit nem o Jack Tigre aparecendo. Mas temos duas histórias que vão se encontrar. A primeira é de um grupo militar que no finalzinho entre a guerra entre a parte norte e a parte sul dos Estados Unidos, estava acabando já essa guerra, esse exército, que era um dos grupos do exército do sul, estava fugindo com um carregamento de ouro. E eles escondem esse ouro. Isso é bem no iníciozinho da história. Mas os planos não saem exatamente como a gente imagina. Nem eles, né? Aí nós vamos ter um time skip e passamos para Tex e Kit Carson caçando um certo índio, um nativo Apache chamado Nadi. E esse cara, ele tá causando o terror na região. E isso é um problema que pode piorar muito. Por quê? Para quem não sabe, né? Se você sabe de uma caverna, talvez. Mas, assim como acontece aqui no Brasil, que nós temos regiões em que são territórios indígenas ou nativos, né? Não seria o termo correto, aqui no caso nativo brasileiro, né? Tem os nativos americanos. E esses territórios são para eles, são deles. O próprio governo deixou aqueles territórios especificamente para aqueles grupos. E nos Estados Unidos era assim também. Muitos povos tinham seus próprios territórios. E esses territórios eram protegidos por lei. Porém, se acontecesse algum problema de violência para com um outro grupo, no caso de americanos que são de lá também, né, mas não são nativos, obviamente, a intervenção do exército poderia acontecer. Primeiramente da polícia local, talvez dos Texas Rangers, como é o caso do Tex e do Kit, ou, no caso, nomes militares, também conhecidos como casacas azuis. Eles são chamados assim já que o uniforme deles era azul. Então, esses casos poderiam ser os mais drásticos, porque se acontecesse esse problema, aquele grupo acabaria se unindo a outras tribos, né, a outros grupos de nativos, e eles poderiam formar uma coalizão para enfrentar o exército. E isso geraria uma guerra generalizada, com perdas de vida enormes. Então, esse cara, esse Nadi, que o Tex estava caçando, ele estava tocando terror na região, e ele estava tirando muitas vidas de pessoas inocentes, que assim, não tinham nada a ver com a história, não tinham culpa do que tinha acontecido antes. Mas ele estava fazendo o que estava fazendo, o Tex e o Kit estavam caçando ele para acabar com isso. Para acabar com esse problema. Só que a situação, ela começa a degringolar de um jeito, mas muito, muito doido. Porque de início eles acabam indo parar em Old South. Tex e o Kit vão parar em Old South. Lá eles conhecem o xerife e o assistente dele. E também conhecem o prefeito. E aí eles descobrem uma parte da história da cidade. Que eles eram aquele grupo de soldados que ficaram por ali
se estabeleceram, começaram a montar começaram com um acampamento, virou um vilarejo e daí se tornou uma cidade. E as pessoas já estavam ali há bastante tempo. Tinham famílias que foram criadas ali já tinha uma geração que tinha sido criada ali, já estava adulta. Então, eles estavam realmente tocando a vida deles, mas assim, tentando se manter longe de problemas com os nativos. Mas aí o Nadir apareceu, começou a gerar mais problemas, e nós temos ainda o mistério desse ouro. E como eu disse no início do vídeo, a ganância ela é um grave problema dos humanos. Em algum momento, esse sentimento ele vai meio que borbulhando na pessoa quando ele escuta aquilo que lhe é desejoso. Isso vai gerando uma série de ações que em algum momento se torna drástico e até mesmo gerando a perda de vidas. E a partir daí a história ela vai tomando níveis de proporções, assim, com proporções cada vez maiores de problemas, de dificuldades. E quando você pensa também que Tex nunca, em momento nenhum, vai se dar mal, nessa história, meu amigo, ele passa por maus bocados, mas ao mesmo tempo ele mostra a que veio. O cara mostra que ele é um líder nato. O cara realmente ele não foge da briga, ele não foge das responsabilidades. Ele simplesmente vai para cima com tudo. E se ele tiver que sentir dor, ele vai sentir essa dor, mas nem vai demonstrar. Cara, esse é um lado do Tex que eu ainda não tinha visto muitas vezes, mas olha, o personagem é casca grossa de verdade, cara. O bicho é brabo. E sinceramente, essa história, inicialmente não estava dando muita coisa assim para ela. Mas foi passando o tempo, que eu já li já tem uns dias, eu fiquei meio que foi matutando, né? E caramba, cara, a história realmente ela é muito boa. E ela fica melhor com o passar do tempo. Depois que você digere ela, você começa a entender as atitudes das pessoas. Você percebe que algumas pessoas são muito honradas em suas atitudes e outras são completamente vis, sabe, covardes. E eu tô falando isso dos nossos mocinhos, estou falando dos vilões. Aqueles que mais têm, como eu falei, da ganância, esses são os mais covardes da história. Sinceramente, isso só levou a um resultado trágico. Tragédias foram acontecendo por causa da ganância. Então, para mim, esse quadrinho foi excelente. Excelente mesmo. Me surpreendeu positivamente. Essa história aqui tem um roteiro do Pasquale Rurro e desenhos de Giampiero Cassetano. Não sei se estou falando corretamente, tá? Posso estar falando errado, porque não sou fluente no italiano. Então, por favor, me perdoem se eu falar de maneira errônea. Mas, sinceramente, a arte eu achei muito legal. Eu gostei bastante dessa arte. Só vou mostrar essas partes iniciais para vocês, para não, assim, dar spoiler, né? Mas tem uma arte muito legal. A parte noturna, a gente não tem muitas cenas, mas as cenas são bem feitas, tá? Essa aqui é só um exemplo. São cenas muito bem feitas, muito bem desenhadas. Temos boas, assim, a questão das expressões dos personagens são muito bem feitos mesmo. O roteiro realmente impecável. Tex continua tendo roteiros impecáveis. E eu espero conseguir mais edições dessa edição gigante, porque olha, é muito bom, cara. É impressionante como é que Tex consegue me surpreender a cada título que eu leio. Olha, é surpreendente.
surpreendente mesmo. E um negócio que é muito legal é que sempre temos algumas partes históricas aqui para dar um pano de fundo melhor. Se vocês quiserem, eu trago mais um pouquinho dessas informações para vocês no próximo vídeo. Bota aí nos comentários se vocês querem isso também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve trago mais quadrinhos de Tex para vocês. Estou muito ansioso para ler mais coisas, porque olha, Tex é muito bom, gente. Muito bom mesmo, é impressionante. E se você quiser mais detalhes, pontos históricos do universo de Tex, se vocês quiserem vídeos falando sobre o assunto, bota aí nos comentários que eu vou trazer. E para você ficar sabendo sempre que vai ter vídeo novo, tem que estar inscrito no canal, isso mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que tem vídeo. Deixe o seu like que ajuda muito a gente. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!